14, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, nós vamos ler do versículo de 1 ao 6, a versão da Bíblia que eu vou ler aqui é a nova tradução da linguagem de hoje. Para esse texto aqui eu achei muito legal essa versão aqui. Então Lucas 14, versículo 1 diz assim: num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou e o mandou embora. Aí disse: se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá, mesmo que isso aconteça num sábado? E eles não puderam responder. Amém, querido? Mas, querido, repita comigo o seguinte: Jesus não apenas cura. Jesus não apenas cura. Vamos repetir melhor, vai falar mais gente, porque o pessoal não ouviu a parte que era para repetir. Vamos lá de novo. Repita comigo. Jesus não apenas cura. Jesus não apenas cura. Mas Ele muda. Expectativas e perspectivas de vida. Amém? Amém. A gente falar que Deus não apenas cura, parece que a cura também é um negócio pequeno. Mas irmãos, vão entender ao longo da mensagem isso. Porque às vezes a gente fica muito preso na cura em si. Jesus fez o cego enxergar. Jesus fez o mudo falar. Jesus fez o surdo ouvir. Jesus fez o aleijado andar. Jesus ressuscitou um morto. São milagres que Jesus fez. Os irmãos vão perceber que em cada milagre executado por Jesus, em cada ação feita por Jesus, em cada operação do poder de Deus, havia algo além daquele problema aparente. Havia algo que estava, que era muito maior. A gente tem um homem aqui nesse texto, relatado nesse texto, eu vou falar um pouco mais sobre isso, que sofria de uma doença, algumas versões falam aí, né, hidropsia. Qual é que é a tua? São bolhas, né, são inchaços no corpo, com bolhas de água espalhadas por todo o corpo todo inchado, e várias bolhas espalhadas pelo corpo. O corpo dele era todo deformado. Mas eu vou falar a respeito disso daqui a pouquinho. Primeiro, eu queria ressaltar aqui que Lucas, Mateus também, relatando, melhor dizendo, Lucas aqui falando desse texto aqui, Mateus falando a respeito de outros textos, também ele faz questão de enfatizar isso, porque era algo que os fariseus, saduceus, né, os mestres da lei, queriam pegar Jesus de qualquer maneira, e Jesus fez isso várias vezes, de curar no sábado. Então Lucas aqui nessa passagem, ele enfatiza isso, dizendo: olha, era um sábado, isso aconteceu num sábado, e os fariseus ali, os mestres da lei, estavam prontos para querer atacar Jesus, e eles não estavam ali, muitos deles ali, não estavam para querer aprender e querer receber algo de Jesus, estavam querendo questionar, estavam querendo instigar Jesus, estavam querendo pegar Jesus numa falta, querendo pegar Jesus em alguma coisa para ver se Jesus estava violando alguma lei. Papai, mas a gente vai vendo as escrituras, a gente vai vendo a forma como Jesus vai conduzindo as coisas, é de uma sabedoria tremenda, né? Que ninguém aqui conseguiu falar nada, ninguém pôde dizer nada diante daquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus, ele faz uma pergunta quando ele vê aquele homem precisando de ajuda. E queridos, a gente vai entrar nesse detalhe, mas era algo que era muito visível. As pessoas tinham nojo, as pessoas não queriam ficar perto.
né, o distanciamento social, aquele homem já sentia de perto o que era isso. Né, a vida inteira ele foi distanciado, a vida inteira as pessoas ficavam longe dele, que é uma doença muito ruim, é uma doença feia, é uma doença que aparentemente as pessoas já olham de longe e já não querem chegar perto, as pessoas têm nojo. Então, quando Jesus viu aquilo dali, provavelmente, Lucas não relata isso aqui, mas provavelmente as pessoas foram, né? E ó, lembrei, tem distanciamento social, se afasta dele. O distanciamento social está valendo, sabe? Não estava valendo antes dele entrar, não, mas passou a valer depois que ele entrou. Distanciamento social, deixa ele sozinho, afastado. E aí, quando Jesus vê aquilo dali, Jesus ele faz uma pergunta dizendo o seguinte: repare a pergunta que Jesus faz no versículo 3: a nossa lei permite ou não curar no sábado? Porque quando a gente lê, por exemplo, tem Êxodo 20, que é a relação dos 10 mandamentos, né? Êxodo 20 a partir do 8, depois os irmãos conferem lá Êxodo 20, do 8 ao 10. Mas eu queria ler com os irmãos Levítico 26, versículo 2. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 2, ele diz o seguinte: guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde eu sou adorado. Eu sou o Senhor. Em outras versões fala, né, respeite o santuário de Deus, né, respeite o lugar de Deus. E aí esse texto de Levítico ele é muito interessante, porque ele termina dizendo: eu sou o Senhor. Jesus ele é o Senhor. Jesus ele é o santuário. Jesus ele é Deus. Amar a Deus, e aí a gente começa a ver que o Novo Testamento ele enfatiza vários mandamentos do Antigo, mas esse mandamento em particular, nem Paulo vai enfatizar a questão de guardar o dia de sábado. Entenda bem o que eu estou falando. Não estou dizendo que há um desrespeito e que é um mandamento que precisa ser ignorado, mas Jesus Cristo ele traz uma nova interpretação em cima desse mandamento. Guarda o sábado. E quando você lê lá no livro de Êxodo 20, né, a partir do versículo 8, a expressão que Deus usa ali é lembra-te. Rapaz, essa expressão lembra-te, é isso que a gente fala, a gente tem falado aqui várias vezes, em várias mensagens. A Bíblia ela é repleta de uns detalhes que são tremendamente importantes. Tem detalhes na Bíblia que são aquelas chaves. A Bíblia, os mandamentos, as Escrituras, elas têm chaves que nos permitem ter acesso àquilo que Deus está dizendo. Né, Cadu? Cadu está concordando comigo, amém. Quando fala, lembra-te, aí rapaz, ele está concordando comigo mesmo. Quando Deus fala, lembra-te, é porque a gente se esquece. Quando Deus fala assim, ó, lembra-te, 6 dias trabalharás, mas lembra do Senhor. É porque na nossa vida, querido, às vezes a gente se esquece de Deus. A gente falou hoje na escola bíblica pela manhã, e hoje, né, a mensagem que a Verônica trouxe na consagração aqui, a necessidade da gente ter o nosso momento com Deus, a necessidade da gente procurar em Deus, a necessidade da gente aprender de Deus, a necessidade da gente ter o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. Porque, querido, não sei quantos irmãos já estão acompanhando aí, a gente já está vivendo um momento muito complicado no Brasil. A gente está vivendo a gente está completando quase 40 anos já agora de uma tentativa desenfreada de romper com tudo que é princípio e regra e lei bíblica. E aí está difícil para a gente se desprender disso, porque hoje, né, todos os 11 ministros que estão no STF foram escolhidos nesses últimos 40 anos,
E todos eles são anticristãos. Todos eles são antifamília. Todos eles são contrários a qualquer princípio e ensinamento de família, ensinamento cristão. Já estão querendo colocar agora para a eleição de não poder falar em nada a respeito cristão. Se disser que é cristão, não vai poder nem se candidatar. Estão querendo votar isso. Ainda não aprovou, mas vai passar. Não resta dúvida, porque quem está na Câmara e no Senado está tudo de rabo preso. Quem é que vai contra o STF hoje? Quem é que tem coragem de peitar o STF hoje? Só maluco, igual o Alan Santos, o Oswaldo Eustáquio, né? Alguns homens desses aí que são loucos de querer afrontar e querer dizer que estão errados, porque estão errados. Estão agindo antidemocraticamente, chamam que é democrático de antidemocrático. A inversão total, mas enfim, o que a gente precisa ter o nosso momento com Deus, porque quando chegar o momento que a gente não puder mais ir à igreja, o que vai sobrar de nós? Quando chegar o momento que a gente não puder mais fazer uma live, gravar um ao vivo, porque há uma PL 2630 para ser votada, que vai agora para a Câmara, que se isso passar, nem essas lives depois a gente vai conseguir fazer, nem esse tipo de divulgação a gente vai poder fazer. Então assim, a gente está muito alienado das coisas que estão acontecendo, e aí a gente passou 112 dias trancados, praticamente, a maioria quase totalmente trancado dentro de casa, sem ter o culto. Muitas igrejas nem voltaram ainda. E o que a gente aprendeu com isso? O que a gente tirou de lição do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus? O que a gente aprendeu com Deus disso? Então Jesus, ele faz essa pergunta aqui. Olha, na lei diz que é proibido curar no sábado, porque a lei não diz. Porque a lei de Deus não diz que não podia curar no sábado. Esse negócio de que no sábado não era para fazer nada, esse nada não está na lei. Esse nada não está no mandamento divino. Isso vem da interpretação dos fariseus e dos escribas, que começaram a trazer uma interpretação deturpada do que era o mandamento de Deus. Por isso Jesus pergunta: a lei permite curar? E a lei permite. A lei permitia curar. Então esse nada, ele não está na lei, ele está na interpretação. E como a gente viu lá em Levítico 26, versículo 2, para a gente dedicar e se entregar ao santuário. Quem é o santuário? O santuário é Jesus. Ele é o nosso tudo. Ele precisa habitar em nós. Nós precisamos ser a casa dele. Nós precisamos ser um com ele. Nós precisamos trabalhar com ele. Então não há forma maior de agradar a Deus do que fazer o bem, do que mudar a vida de alguém que não tinha mais perspectiva nenhuma de vida. Não há maneira melhor de você dedicar ao Senhor algo, a sua vida, um dia, do que fazer um bem a alguém, do que trazer sonhos na vida de alguém. Como diz o profeta Joel, que no final dos tempos os idosos sonhariam, os jovens teriam visões. Mas essa coisa dos idosos sonharem, que é porque a gente vai chegando a uma determinada idade, que a expectativa de vida é curta, né? A gente vai projetando na vida dos outros mais novos. Mas a gente já não tem aquele planejamento de daqui a 30 anos. Né? Já não tem aquela coisa, daqui a 30 anos eu quero viajar pelo mundo. Já não é bem assim. Só que o Espírito Santo diz, que quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, quando o Espírito Santo desce sobre nós, mesmo na mais alta idade a gente sonha. Moisés saiu do Egito aos 80 anos de idade. 80 anos de idade tinha Moisés quando ele saiu com aquele povo do Egito. E ele atravessou o deserto e morreu aos 120 anos. O que é impossível para você? Por que você não pode sonhar? Por que você não pode planejar algo mais à frente? Então não há forma maior de agradar a Deus do que fazer o bem, do que mudar a vida de alguém, do que trazer uma perspectiva a quem não tinha nenhuma perspectiva, do que levar uma expectativa de dias a mais, de felicidade a mais, àquele que não tinha expectativa nenhuma. Veja Romanos 14, versículo 5, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 14,
versículo 5. Romanos 14, versículo 5, fala assim, olha, algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. O que Paulo está falando aqui? Olha, a gente não deve achar que um dia é melhor que o outro, mas a gente também não deve achar que todos os dias são iguais, que não tem diferença nenhuma. Nenhum dia, querido, ele é especial por si mesmo. Entendo isso. Nenhum dia ele é especial por si mesmo. Quem vai dar aquele dia o tom especial somos nós. Nós tornamos cada dia um dia especial. Nós tornamos cada dia um dia de adoração a Deus. Nós tornamos a cada dia o nosso corpo um templo do Espírito Santo. Nós autorizamos a cada dia o Espírito Santo de agir em nós. E a cada dia que a gente autoriza, a cada dia que a gente se dedica ao Senhor, a cada dia que a gente se consagra, se torna um dia especial. Não guardamos um dia para Deus. Cristãos não guardam um dia para Deus. Mas nós nos guardamos para Deus. Nós guardamos a nós mesmos para Deus em qualquer dia da semana. Não tem domingo, não tem segunda. Essa coisa de crente, agente secreto, né? Tem gente que pensa, eu já ouvi falar isso, né? Pega o desodorante do crente. Sabe o que é desodorante do crente? É a Bíblia. Só anda embaixo do braço. Ou então, quando não está embaixo do braço, está trancado no armário. Ou no Salmo 91. Para muita gente, ou então aberto no Salmo 91 na cabeceira da cama. Cheio de poeira. Cheio de poeira. As páginas amarelas do Salmo 91. Muita gente, querido, tem a Bíblia como um desodorante. Ou está embaixo do braço ou está guardado no armário. Está errado. Nós fazemos os dias serem especiais. A palavra de Deus ela precisa ser viva para nós todo dia. O cristão, querido, aquele que está em Cristo, que é uma nova criatura, ele não tem um dia para dedicar ao Senhor. Ele se dedica todo dia, em qualquer tempo, qualquer lugar, qualquer hora. Os apóstolos eram presos, chegavam lá na cadeia, trancavam ele na cadeia, batiam, davam chicotada, prendia, daqui a pouco, tudo cantando, adorando, louvando o Senhor. Esses camaradas ficam cantando a Deus ainda. Nero, ele dizia, Flávio Joséfo, né, relata, o historiador dessa época, que tem filmes que falam também sobre isso, e poucos historiadores falam dessa época, mas Flávio Joséfo, ele conta que Nero, ele olhava, né, e Nero era aquele cara que jogava os cristãos na arena para ser mortos por leões, né, e Nero ficava assim, como é que pode? Eles morrem mordidos por leão, tudo de mão dada. O leão vai morder eles e eles ainda estão cantando que o leão vai morder, vai comer. Como é que pode, na hora de eles estão na arena para morrer? E eles continuam cantando, continuam dando as mãos, continuam se juntando. Que negócio é esse? Aquilo foi irritando, né? Ao ponto dele tocar fogo em Roma e botar a culpa nos cristãos. Né? Então nós não dedicamos um dia para Deus, nós nos dedicamos para Deus. Crente em Cristo Jesus, nova criatura. Ele se dedica para Deus, porque ele está correndo a carreira que lhe foi proposta. Quando a gente compreende o nosso espaço no reino de Deus, e que a gente recebeu uma carreira, a gente recebeu um trilho, a gente recebeu uma pista para a gente correr, para a gente não ficar parado, e que o tiro já foi dado, a gente entendeu o reino de Deus. A gente tem que perseguir, a gente tem que buscar o alvo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Dedicamos a nossa vida a Deus todos os dias. Jesus, ele não aboliu o sábado. Jesus, ele é maior do que o sábado. Veja Marcos 2, Mateus 12, de 3 a 8 também, mas para a gente economizar tempo aqui, depois os irmãos em casa,
reassistam a mensagem do Instagram ou lá no YouTube, Mateus 12, de 3 a 8. Mas eu quero ler aqui Marcos 2, 25. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 20, a partir do 25. Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E aí eu gosto muito desse versículo 27. O sábado foi feito para servir as pessoas, e não o contrário. E não as pessoas foram feitas para servir ao sábado. Deus dedicou a nós horas, minutos, chamou esse momento que a gente está vivendo agora de presente, porque Ele é maior do que o tempo. E nós não temos função e utilidade nenhuma se a gente não serve aos outros. A gente não presta para nada se a gente não serve aos outros. Uma coisa que meu pai sempre dizia, quando a gente era pequeno: quem não nasce para servir, não serve para viver. A vida do crente é uma vida para servir. O sábado foi feito para servir. O crente foi feito para servir. Então Jesus é maior do que o sábado. Para nós não existe um dia para dedicar ao Senhor. A gente precisa se dedicar todo dia, toda hora, em todo momento, em toda situação. Até porque a gente não sabe o dia e a hora que o Senhor vem. E a Bíblia diz que Ele vem como um ladrão. De repente, quando menos se esperar, Ele vem. Agora, a gente que crê em Deus, a gente espera, a gente aguarda ansiosamente pelo dia da volta de Cristo. E isso precisa ser uma realidade em cada atitude, a cada amanhecer. Como diz a palavra do Senhor, e as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Eu preciso fazer a misericórdia de Deus se renovar na minha vida. Eu escolho se aquele dia será um dia da misericórdia de Deus na minha vida, ou se aquele dia será um dia de tropeço para mim. Cada manhã eu posso escolher isso. O livro de Provérbios fala daqueles que planejam o mal. O Márcio estava falando aqui na consagração, todos nós somos eles. E alguns de nós aqui temos algumas semelhanças. Que quando a gente era lá do mundo, a gente já acordava planejando qual era a mentira que a gente ia contar no final do dia. E já acordava indo para combinar com um amigo, no final do dia, você já sabe, né? Meu carro vai quebrar, né? Não, vai deixar. No final do dia, você já sabe, né? Deu um problema aqui, deu um dilúvio, caiu a chuva só aqui e tal, você já sabe, se alguém te ligar e perguntar, você já sabe o que você vai dizer. Porque a gente já estava com as artimanhas planejando o mal. O livro de Provérbios fala isso, que aquele que planeja o mal, ele só colhe mais mal para si. E a sua vida, o final da sua vida é a ruína. Jesus, Ele é Senhor do sábado, Ele é Senhor de todo dia. Amém. Ele precisa ser o nosso Senhor em todo o tempo. Amém. E aí, voltando lá para Lucas capítulo 14, Jesus, Ele cura mais do que aquilo que a gente vê. A hidropsia, né, essa doença que esse homem tinha, que era essa doença terrível, que era essa doença horrível só de olhar, que era essa doença repugnante, que era essa doença que causava nojo, que era uma doença... há um tempo atrás a gente trouxe aqui um vídeo de uma menina que era até líder de célula e que tinha essa doença, e a mãe dela pegava no SUS, não sei quantos se lembra, tem muitos anos isso que a gente passou aqui um vídeo, e a mãe dela tinha que pegar uns adesivos todo dia, ela tinha que ser colada com vários curativos, e todo dia de manhã a mãe tinha que tirar os curativos, e cada vez que tirava os curativos, aquelas bolhas tinham estourado, e saía pele, né, e saía pus, e o corpo era todo coberto, era todo deformado. É uma doença terrível, é uma doença que causa certa repulsa em quem olha, em quem vê e quem está perto. E a gente precisa olhar para esse homem. E eu quero que vocês, diante disso que eu falei, pensem
a vida que foi desse homem até ali. Viveu à margem da sociedade. Qual a expectativa de vida que tinha aquele homem? Qual a expectativa de vida que tinha um cego naquela época? Se hoje, querido, ser cego já é uma coisa difícil, imagina naquela época. Não podia trabalhar, não tinha emprego, não tinha... Era excluído socialmente, totalmente. A mulher do fluxo de sangue era uma impura, viva longe da gente, que a gente não pode nem encostar na mulher. As pessoas não podiam nem esbarrar na mulher, porque era uma impura. Ela precisava viver longe. Quem tinha lepra vivia nas cavernas, vivia no lugar onde só tinha leproso, porque não podia conviver com a sociedade. Estão entendendo? Então, quando Jesus ele faz uma cura, ele faz mais do que a cura. Ele está trazendo inclusão social. Ele está trazendo dignidade. Ele está trazendo à vida daquela pessoa respeito, consideração, expectativa de vida. Qual a expectativa que aquele homem tinha dos seus próximos anos de vida? Nenhuma, querido. Nenhuma, vivendo à margem, vivendo aonde entrava, as pessoas olhando com cara de nojo, as pessoas sem querer chegar perto, as pessoas sem querer apertar a mão. Se é ruim para a gente hoje, por causa dessa pandemia, né, deixar de apertar a mão, deixar de abraçar, imagina você ver todo mundo se abraçando e a pessoa olhar para você e falar: oi. No céu tem uma paz logo dessa mulher. É nojento, querido, é terrível. Esse homem, ele não sofria apenas da sua enfermidade. Tem todo um contexto social, tem todo um contexto de convívio, de se sentir amado. Pense comigo, que sentimento tinha no coração daquele homem, que experiência que você acha que ele tinha de ser amado por alguém? Qual a experiência que ele podia contar de dizer: não, alguém um dia me amou, alguém um dia me botou no colo? A família rejeitava. Se rejeita hoje, imagina naquele tempo, né? A família rejeitava, a família não queria saber. Então essa doença, ela é rara nos dias de hoje, e na Bíblia inteira só há esse caso, né? Só tem essa passagem onde essa doença é mencionada. Porém, em semelhança às outras enfermidades que a gente já falou e a gente ainda vai falar, né, que são curadas, as pessoas são curadas por Jesus, há todo esse aspecto social, aspecto moral, esse aspecto sentimental que traz aquela atitude de Jesus. Não apenas a cura. Está entendendo? Quando eu falei que Jesus não apenas cura, eu não estou desmerecendo o poder de Deus na cura, nem estou achando que é pouca coisa curar. Quem dera se aqui na igreja tivesse, né, 10, 15 pessoas com o poder de curar e orar pelos enfermos, os enfermos levantarem. Esses dias a gente estava vendo na novela Jesus, a passagem que Jesus toca no esquife, né, e Jesus se emociona com a mãe carregando, né, o seu filho para enterrar, e aquela mãe chorando. Jesus se emociona ali e Jesus toca aquele esquife, Jesus toca ali aquele coisa que estava carregando o morto, e aquele menino vai e levanta. Eu fico imaginando a pessoa, a gente vai lá fazer a cerimônia fúnebre e ora, e a pessoa se levanta do caixão e volta para casa. Quem dera, não estou desmerecendo, isso não é pouca coisa, mas é que às vezes a gente acha que Jesus, toda a história de cura, ela está em torno somente disso. Não está. Não está. Jesus, ele traz inclusão social. Jesus, ele renova expectativas. Jesus renova sonhos. Jesus renova sonhos. Ninguém fez mais por inclusão social do que Jesus. E qual é a nossa participação aí? Jesus foi, e ele diz lá no Evangelho de João: eu vou, mas vocês vão dar prosseguimento à minha obra. As obras que eu fiz, vocês farão obras iguais e obras maiores farão. João capítulo 14. Evangelizar, levar a mensagem de Deus, apresentar Jesus para alguém, não é levar uma mensagem religiosa, não é levar religião, mas é levar o poder de Deus, um poder que renova sonhos,
um poder que traz inclusão social, um poder que faz a pessoa ter expectativa, ter uma nova expectativa de vida. Não importa se ela é da favela, não importa se ela foi abandonada pelo pai e pela mãe, não importa se ela foi esquecida pela sociedade. Se Jesus entrar naquela vida e operar, Jesus pode transformar e pode fazer essa pessoa ser uma pessoa tremendamente importante no mundo. E são esses que Deus procura. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, aquele texto que impactou Lutero, aquele texto que mudou o pensamento de Lutero. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Olha aí a expressão de aceitação. Deus nos aceita como? É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, o justo viverá pela fé. Deus nos aceita, querido. E a nossa missão de apresentar pessoas a Jesus é poder passar isso. Deus te aceita. Deus quer te incluir. O diabo quer te acusar, te colocar à margem da sociedade. O diabo quer fazer com que você se sinta alguém que não pode nunca ser amado, que não pode ser respeitado. O diabo quer te colocar fora, completamente à margem da sociedade. Mas Deus, Ele é um Deus que inclui. Deus, Ele é um Deus que levanta o abatido. Deus, Ele é um Deus que liberta o encarcerado. Deus, Ele é um Deus que sara as feridas do coração. Deus, Ele continua sendo Deus. Apresentar Jesus a alguém, querido, é colocar diante de alguém que não tem sonhos, que não tem expectativa de viver nada de bom. Quanta gente a gente conhece que não tem expectativa nenhuma de viver nada de bom na sua vida. Quando a gente apresenta Jesus assim, a gente abre uma porta de mudança. Apresentar Jesus é mostrar uma porta de mudança, é mostrar que há uma vida, porque Jesus diz: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Apresentar Jesus, querido, a alguém é apresentar a porta. Não é aquela porta do programa do Silvio Santos, não, né? A porta dos desesperados. Jesus, Ele é a porta de esperança. Jesus, Ele é a porta que as pessoas precisam para achar o caminho, para encontrar o caminho de salvação. Brennan Manning, querido, que é um dos autores que eu mais gosto, ele diz o seguinte: um compromisso, presta atenção nisso, um compromisso que não se torna visível em serviço humilde, discipulado árduo e amor criativo, não passa de ilusão. Achei isso tremendo do livro dele. Qualquer compromisso que a gente assuma, que as pessoas não notem, através do nosso serviço humilde, através do nosso discipulado árduo, eu estou me esforçando diligentemente para aprender com Jesus. E através de um amor criativo, que a cada tempo que passa, que a gente está vivendo uma época de pandemia, que a gente tem que ser criativo, a gente tem que mudar, a gente tem que pensar, a gente tem que mudar formas, a gente tem que implementar mudanças para poder viver bem. Se as pessoas não notam nada de prático no nosso serviço, se as pessoas não notam nada de prático no nosso discipulado e no nosso amor, querido, o nosso compromisso é só uma ilusão. E Jesus rejeita ilusões. Jesus não nos chama para viver uma vida de ilusão. Jesus nos chama para praticar. João 14. Abre aí João 14. Marca aí uns versículos. Né? Não vamos ler tudo por causa do tempo. Mas João 14, versículo 15. Diz assim, Jesus continuou. João 14, versículo 15: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Versículo 21: a pessoa que aceita
e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu iremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. O que Jesus está querendo dizer aqui? O Judas, que não é os Iscariotes, pergunta assim: como é que o mundo vai saber disso? Como é que o mundo vai tomar conhecimento disso? Jesus está falando assim: se vocês disserem que me amam, vocês têm que obedecer. E se vocês começarem a obedecer a minha palavra, as pessoas vão começar a perceber. O mundo vai começar a notar. Então, você não vai precisar se esforçar muito para isso, porque o mundo vai notar através da mudança, porque você vai ser um com Deus. Ah, Jesus não está aqui fazendo. Por que não está? Porque eu não sou um com Ele. No momento em que eu sou um com Ele, o que eu fizer é Jesus fazendo. O que eu falar é Jesus falando. João 15, a partir do versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas Ele corta, e embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas Ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são os meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês, porquanto continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. E aí mais uma vez Jesus repete: se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Amar não é chorar, amar não é sentir arrepio, amar não é se emocionar, amar não é sentir uma tremedeira nas pernas, amar não é sentir palpitação, amar não é ter flatulência nos olhos, os olhos ficarem tremendo assim, as pálpebras ficarem... Isso não é amar, querido. A linguagem de Deus, como Deus entende o amor, é obedecendo. Deus entende que você o ama quando você acorda todo dia, aquilo que a gente falou lá no início, se dedica ao Senhor. Quando você acorda todo dia e pede: Espírito Santo, assuma o controle da minha vida. Quando você todo dia dedica ao Senhor do dia, porque Ele tem que ser o Senhor do teu dia. Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Ele é o Senhor de todo dia. Estão entendendo por que Jesus furou no sábado? Porque era exatamente isso que Jesus queria mostrar. Esse é todo um ensinamento que é um pano de fundo para a história. E às vezes a gente só olha para a história, às vezes a gente só olha para aquele momento, mas existe um pano de fundo de ensinamento de Jesus. A gente precisa se dedicar a Ele sempre, porque
Porque quando a gente obedece, as pessoas veem que nós somos obedientes, as pessoas vão começando a ver que houve mudança em nós. E as pessoas vão começar a ver que essa mudança é positiva, que essa mudança é boa, que essa mudança é a mudança que eles precisam para a vida deles. Muita gente procurando a felicidade em coisas, em pessoas, quando a felicidade vem do alto, a felicidade vem de Deus. A linguagem do amor de Deus, querido, é atos de serviço. Atos de serviço, essa é a linguagem do amor de Deus. E é pelo que nós fazemos que Deus entende se nós realmente o amamos. Então que a gente seja um com Deus. Que isso que Jesus fez aqui, de olhar para alguém que é necessitado, que está esquecido, que está desprezado, seja uma realidade também do nosso dia a dia. Seja o nosso querer diário. Glória a Deus. Trazer inclusão social aos esquecidos. Você olha para os 12 discípulos, filho, humanamente falando, você esquece a parte espiritual, humanamente falando, você olha a característica de cada um. Tem alguns discípulos ali que a Bíblia não fala muito a respeito deles, mas tem outros que você sabe até de quem eram filhos. E aí tu olha humanamente falando assim, fala, rapaz, eu nunca que escolheria um camarada desse, cara. Eu nunca que chamaria um troço desse para você, para levar adiante a mensagem. Aí a gente se lembra lá de 1 Samuel 16:7. Deus não vê como vê o homem. Deus olha o coração. Os nossos olhos, queridos, são enganosos. O que a gente pensa engana muito. Deus olha o coração. Deus está olhando aqui dentro. Deus está olhando a disposição. Você olha para a vida de Saulo, querido. Saulo era semelhante a um Che Guevara da vida. Na história da humanidade, querido, não existe nenhum homem que matou mais gente do que Che Guevara. Né? Nenhum homem matou mais gente, matava homossexual, matava cristão, matava qualquer um, né, que fosse contra a ideia dele, ele matava. Discordava dele, ele matava. Né? Não tinha esse negócio de, mas eu acho diferente. Pum, morria. Che Guevara era assim. Paulo não chegou a tanto, que Deus converteu ele antes, né? Mas Paulo era semelhante a Che Guevara, porque Paulo matava com propósito, Paulo matava por uma ideologia, Paulo matava por um princípio, até que Deus aparece para ele. E aí você olha para Ananias, né? Olha, agora é o seguinte, vai lá e ora, porque vai ser vaso escolhido, eu não vou nada. Tá maluco? Eu sei quem é aquele cara, o cara matava a gente rindo. Ele era o tal do mata-rindo. E cansou de matar, eu vi ele matando, eu estava lá, eu vi várias mortes, matando. Ele mata cristão, vou chegar lá e vou dizer que eu sou cristão, ele vai fazer o que comigo? Meu pai vai. Ele vai quicando de medo, se tremendo todo. Ele vai se borrando, ele faz uma oração rápida. Ele chega lá orando, e rápido. E eu acho engraçado que o primeiro relato da existência do MEPS está nessa passagem de Atos, né? Deus dá um endereço de lá, a rua, o número da rua, diz que Paulo estava no segundo andar da casa, né? De todo o relato dele. Deus manda a localização para o WhatsApp dele ali, vai lá, tu vai orar, aí foi lá, orou rápido com medo. E Deus então descortina Saulo que estava cego e a vida dele muda. Você olha para a vida do Saulo, você fala assim, nunca que eu ia escolher um cara desse. Mas que homem usado por Deus. Agora quando você lê João 21, Pedro ele fala, vou pescar. Jesus morreu, eu vou pescar. Aí João, Tiago já tinham sido companheiros dele, eu vou pescar também. Na mentalidade de Pedro, que tinha negado Jesus, a mentalidade de Pedro era, agora, se eu já não me achava em condições de servir ao mestre, agora é que eu não tenho condições mesmo. Eu fui igualzinho Judas, também neguei Jesus. Eu não tenho condições nenhuma, então eu vou pescar. Aí quem aparece? Aparece o tal de Jesus lá para ele. Sentadinho na areia, longe do mar, né? Longe do bar. Sentado na areia, joga a rede para outro lado.
Aí eles vão e pescam. Aí Pedro assim, eu conheço a voz. Uma dificuldade tremenda para apanhar peixe. Quando eles chegam na areia, Jesus está fazendo o quê? A brasa acesa e peixinho já assado. Trabalhando para jogar rede de um lado para o outro para pegar peixe. Jesus já estava com o peixe lá. O peixe já estava assadinho. O churrasquinho de peixe já estava pronto na areia. E aí Jesus vai direto na ferida de Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, você sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Deus, você sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe. Apacenta o meu rebanho. Eu quero mudar a tua vida. A acusação que o diabo estava trazendo sobre você, de que você não tinha condições, de que você era um esquecido, esse não é o meu ministério. O meu ministério é de inclusão social. O meu ministério é de restauração. O meu ministério é de pegar aquele que não se acha nada e fazer se tornar um tudo nas mãos de Deus. Eu quero que você se esvazie e abandone todo o poder que você tem, para que o mundo saiba que eu é que sou Deus na tua vida, que você é só um vaso e que é o poder de Deus que vai operar na tua vida. Eu quero que as pessoas olhem para você e digam exatamente isso. Aquele cara não era nada, aquele cara era um iletrado, aquele cara não prestava para nada, mas olha que poder de Deus que está vindo da boca daquele homem. Eu quero que as pessoas vejam que é Deus que age através de você. Deus falou isso para Pedro aquele dia, que Deus fala para nós hoje. Jesus falou isso para aquele homem que estava naquele momento. Você que era esquecido, Deus fala isso a cada milagre que realiza, a cada obra, a cada manifestação do seu poder. Deus fala isso. Você que se acha pequeno, é exatamente você que eu quero usar. Você se acha fraco, é exatamente você que eu quero usar. Você está esquecido pela sociedade, é exatamente você que eu quero usar. Você não se sente amado, é exatamente você que eu quero usar. Porque quem não se sente amado vai valorizar um abraço que Deus dá como ninguém. Quem sente falta de um amor, querido, quando é abraçado pelo Espírito Santo, ele valoriza aquilo como ninguém. Amém. Tem um versículo na Bíblia que diz, né? Quem come mel todo dia, chega uma hora que enjoa do mel. Agora, quando você não come, e a pessoa faz o mel, tu está com fome, querido. Outro dia o Botado me perguntou, tia, mas arroz com ovo frito é gostoso? Eu falei assim, depende do grau da fome. Quando tu está com fome, querido, aquele arrozinho branco fresquinho e um ovo frito em cima, que coisa maravilhosa, querido. Como eu gosto, eu adoro aquilo. Joga um oréganozinho, se tiver, se não tiver também vai sem. Depende do grau da tua fome.